Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Ferreira Sistemas de Ponto. Hoje vamos abordar um fechamento de ponto e uma revisão completa no banco de dados de um cliente nosso. Os nomes dos funcionários foram trocados, tá? São nomes fictícios. Os CPFs também foram alterados por CPFs fictícios. O PIS também foi alterado por PIS fictícios. O nome da empresa, o CNPJ e tudo que possa ser identificável, certo? É totalmente fictício. A única coisa que nós temos aqui real mesmo são os dados, tá? São as horas que estão dentro do sistema. Exatamente para a gente poder fazer uma revisão real, identificar erros e estar mostrando para vocês como corrigir erros, tá? De muitas vezes esquecimento da pessoa do RH de corrigir o horário do funcionário, e todas as situações que a gente possa vir encontrar aqui, certo? Este banco ele contém horários noturnos, então também é bem interessante para quem tem dúvidas com horas noturnas, tá, etc. E alguns cadastramentos que eu dei uma olhada por cima assim e vi que dá para melhorar, tá, ou corrigir, certo? Cadastramentos de feriados, etc e tal. Certo, pessoal? Então, vamos ao vídeo. Deixa eu trocar aqui a tela. Pronto, agora sim. Desculpe a tosse. Bom, assim, ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer primeiro uma revisão, tá, do mês de maio, certo? E dependendo da quantidade de erros que tiver, se for pouca coisa, vamos expandir também para o mês de abril e talvez março, tá? A listagem de funcionários aqui, acho que em torno de umas 10 ou 11 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certo? Bom, então vamos lá. Eu vou entrar direto na tela de cálculos, tá? Que é para a gente já estar averiguando a questão de horas. Bom, primeira coisa que eu percebo aqui, ó, tá? Nós estamos fechando o mês de maio, tá? 1º de maio a 31 de maio. Maio teve um feriado, tá? Então tá certinho aí, cadastrado feriado, tá como folga, tudo. O horário dessa pessoa que é fictícia, tá? Ellison, ou Alisson, é das 2 da tarde até as 10h20. E pelo que consta aqui, ela realmente ainda cumpriu esse horário certinho. Exceto este dia aqui, ó, uma sexta-feira, no dia 5, que ela fez das 9 da manhã até as 7 da noite, gerando apenas 34 minutos de extra. Tá? O que a gente verifica aqui? Ó, no domingo, o funcionário tocou direto e esqueceu de registrar um intervalo. Tá? Então, seria correto estar lançando manualmente o intervalo dele. Tá? Provavelmente como era domingo, acabou tocando direto ali, que se bem que na segunda ele fez a mesma coisa. Tocou das 2 até as 10h22 sem registrar o intervalo, tá? Provavelmente ele esqueceu de novo, porque no domingo ele já esqueceu, e na segunda também, né? E na terça foi folga dele. Deixa eu mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Estão vendo aqui, ó, o horário 5, tá? Que essa pessoa pertence. A Alisson, tá? Que a gente inventou aqui. Bom, ele trabalha das 2 às 10h20. Vocês prestarem atenção, veem que não tem folga, ó. A carga está completa, de segunda até domingo. Por quê? Porque esse cliente ele tem horário, ele tem as folgas intermitentes, tá? São folgas variáveis. Não é especificamente sempre no sábado, sempre no domingo. É mais ou menos conforme a necessidade da empresa. Então a folga vai variando durante a semana. Como é que é feito o cadastro desse horário? A gente vai entrar aqui, ó, para dar uma olhadinha e vamos observar o que? Nós temos aqui o marcado neutro em todos os dias. O que o neutro faz? O neutro ele neutraliza a falta do funcionário. Só que automaticamente, se o funcionário não cumprir toda a carga horária, tá, o neutro ele vai tirar a falta, certo? Ou seja, em vez de fazer 7h20, se o meu funcionário
trabalhar 5 horas apenas, essas 2 horas e 20 que faltou não vai dar de falta, vai ficar em branco. O que a gente faz, então, para isso não acontecer? Nós vemos aqui em opções, modo de cálculo, e manda desconsiderar o neutro quando houver batida no dia. Então, quando não tiver batida no dia, o software automaticamente lança folga, ó. Que nem está aqui, que nem está aqui. Mas quando tiver primeiro registro de ponto no dia, o software automaticamente ele vai desmarcar o neutro, fazendo com que o software considere a carga horária. Se a pessoa não trabalhou todas as 7h20, ele vai gerar falta. Certo, pessoal? Tô tomando um café com leite aqui, porque tá frio pra caramba. Pra quem tá vendo esse vídeo agora, é dia 12/6, e no Rio Grande do Sul aqui tá beirando acho que uns 12 graus por aí. Então tá bem frio, certo? E tem um café para esquentar. Tela de cálculos. A gente tem essa opção aqui também, ó, que a gente deixa marcado, que é permitir uma folga na semana. Para quê? Porque automaticamente, quando a pessoa não vir trabalhar, o software vai saber que é folga. Só que se ela tiver uma segunda vez que ela não vier trabalhar na semana, aí o século vai lançar aquela segunda como falta e não como folga, certo? Porém, mas e se for a famosa folga do domingo, tá? Então, neste caso aqui, pode acontecer da pessoa ter 2 folgas na semana. Aí, essa segunda folga, sim, o gerente do RH vai lançá-la manualmente, certo? Tá, queria só mostrar isso aqui para vocês, para explicar como é que funciona esse cadastramento desse horário aqui. Bom, então vamos lá, vamos corrigir isso aqui, né? Dia 8/5 e dia 7/5 não está lançado o intervalo do funcionário. Então vamos vir aqui na tela cartão ponto. Tá, aqui eu vou posicionar na saída o registro. Vou dar uma conferidinha só qual é o horário. Ele tem 1 hora de intervalo. Então vamos lançar aqui das, sei lá, das 17 até as 18. E aqui no dia 8, vou botar aqui das 17h30 até as 18h30. E vamos vir aqui em salvar. Tá? Toda correção, todos os ajustes são feitos na tela cartão ponto. E toda visualização de cálculos é feita na tela de cálculos. Ó, atualizando agora, olha a mudança que nós temos ali. Ó. Tá? Nós temos apenas agora 17 minutos de extra no domingo ali. E agora no dia 8 não tem nada de extra. E nem falta também. Bom, o que a gente percebe assim, que tem que completar ainda aqui? Esse funcionário, nota-se que ele esquece mais ou menos de vez em quando de registrar o intervalo. Dia 16 está com o mesmo problema. No dia 21 de novo, que é outro domingo. E aqui no dia 28 também. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir. O modo fácil de tu alternar entre as janelas cartão ponto e cálculos é tu vindo aqui ó, em janelas, selecionar a tela que tu quer, certo? E ele já muda automaticamente. Então vamos corrigir aqui também. Vamos botar aqui o intervalo das... uma outra coisa. Sempre quando tu lança um manual que nem eu tô fazendo aqui, tá? E depois que tu lançou ali, tu vai dar uma setinha para direita, um enter, tá? Ele vai te mostrar o último texto que tu escreveu, tá? Então aqui para vocês eu não estou alterando, só estou dando ok, tá? Mas é interessante, quando tu estiver fechando o ponto, sempre colocar exatamente o motivo da inclusão manual, certo? Isso é extremamente importante.
Vou salvar. Vamos corrigir aqui também. E vamos colocar ali, vou botar 18 aqui, até as 19. Opa. Certo. Aqui também deu de novo o mesmo erro, ó. Tá, a pessoa esquecer. E tem um erro que eu deixei passar de propósito ali para vocês verem. Bom, corrigir então os esquecimentos de marcação de ponto do intervalo, tá? Corrigimos aqui no domingo, aqui na segunda, no dia 16, numa terça-feira, no domingo, dia 21 e no dia 28 de 5. Se você olhar aqui no dia 26, tá? O funcionário esqueceu de bater um ponto. Ele tem uma marcação a 1h53, depois às 16h12, depois às 17h12. Tá? Provavelmente não. Ele esqueceu de bater o registro de saída. Tá? Às 22h20. O padrão seria 10h20. Tá? Mas, vamos complicar um pouquinho essa história. Vamos supor que ele não tenha esquecido. E sim que ele tenha saído por algum motivo de doença e teve que ir ao médico e trouxe atestado. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos supor que eu tenho que lançar um atestado médico aqui, tá? Se eu vir aqui na tela cartão ponto e eu clicar aqui, ó, e lançar atestado médico, ele vai acabar lançando em cima da entrada 2, que está às 17h12 ali, certo? E não é o que eu quero, porque eu tenho um horário de marcação que o funcionário saiu, tá? Vou só atualizar aqui, ó. Eu sei que ele está às 17h12. Então, neste caso, tá? Que ele foi ao médico e tem atestado, a gente vai lançar um ajuste parcial. Como é que isso é feito? Na tela cartão ponto, nós vamos vir aqui, ó, em opções, ajuste parcial, incluir, vou colocar a data, que é o dia 26 de maio. Tá? A justificativa, atestado médico. E a hora inicial, que seria às 17h12, até o horário final dele sair, às 22h20. Ok, fechar. Vou dar um salvar ali. O que acontece, pessoal? Na tela de cartão ponto, visualmente não vai aparecer nada, ó. Continua em branco, tá? Esse ajuste que eu fiz aqui, ele vai aparecer exatamente só na tela de cálculos. Aqui sim, ó, na coluna ajuste, nós temos aqui um ajuste de 5 horas e 8 minutos. Certo? Então, agora sim podemos dizer que essa folha dessa funcionária fictícia aqui, a Alisson, estaria fechada e corrigida. Certo? E na hora de eu imprimir aqui, ó, eu vou colocar junto essa coluna ajuste. Tá? Ó, você percebe que aqui embaixo, a legenda de justificativa, tem o atestado que eu lancei, que foi o atestado médico. Tá? A quantidade de horas, 5 horas e 8. Aqui nós temos a coluna de horas normais, que deu 190 horas com 28. Quantidade de horas faltas, que é 0. Quantidade de atraso, que é 12 minutos. Ah, uma coisa importante. Deixa eu mostrar uma última coisinha aqui para vocês. Tem duas formas do Second computar as horas faltas, tá? Ou ele computa tudo como horas falta, tá? Ou a gente consegue dizer para ele, olha, só quero que tu lance horas falta para quando for uma falta de dia inteiro. Se a pessoa chegar atrasada ou sair antes, eu quero que isso entre como atraso.
e falta o dia inteiro, fique numa coluna separada. E é exatamente como isso aqui está, ó. Se a gente vir aqui em opções, tá? Telas de cálculo, você tem marcado aqui, ó, calcular falta somente para o dia inteiro. Então, na coluna falta, só vai aparecer algum valor quando a pessoa não vier naquele dia mesmo. Se ela cumprir só metade da carga horária, só um pedaço, faltar uma hora, vai entrar na coluna atraso, certo? Só para questão de informação, para vocês poderem entender. Então, vamos imprimir de novo aqui, ó. Ó, e aí está a folha ponto. Como eu estava falando, tá? Vocês percebem ali que nós temos 12 minutos só de atraso. Extra, temos um total de 2 horas. Aqui embaixo nos totais, tá? Aqui nos totais. Então, temos 2 horas de hora extra, 50%. 28 minutos total de hora extra, 100%. E o not tot, tá? Que seria o turno total, nós temos 9 horas e 41 minutos, certo? De hora noturna. E ali no ajuste, tem exatamente aquele ajuste do atestado médico, 5 horas e 8, certo? Então tá, vamos passar ao próximo então. Deixa eu fechar a tela cartão ponto aqui e pegar aqui a última. Qual é o horário que Altman está cadastrado? Horário noite, das 11 às 7h20. Bom, o que a gente percebe aqui? Que por ser um horário noturno, imagino que seja de propósito, tá? O pessoal não bate o intervalo. Tá? Estão todos direto ali, certo? Só que no caso aqui, ó, tem um ajuste aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, no dia 20, foi inserida uma marcação manual ali, às 6h20, mas não apagaram o registro real do funcionário, tá? Na verdade, nem deveria ser inserido nada, porque a pessoa bateu o ponto, né? Então, se tu botar 6h20... Pessoal, a minha câmera deu uma travadinha aqui, tá? Então, eu pausei ela e restartei ela novamente. Vamos continuar onde eu parei. Como eu estava comentando aqui, tá? Essa marcação de 6h20, ela nem deveria ser inserida aqui, porque tu está tirando horas do teu funcionário aqui, tá? Então, nós vamos apagar essa marcação manual e manter a marcação correta do relógio, certo? Bom, estava olhando aqui a carga horária das 11 até as 7h20. Vamos entrar na tela cartão ponto. Tirar essa marcação aqui, que foi inserida. Certo, agora sim. Salvei ali. Cálculos. Pronto. Para você ver, tá? Que sem aquela marcação fictícia que tinha colocado ali, que não era correta na real, tá? A pessoa tinha 2 horas de hora extra, tá? Ainda ganhou mais 13 minutos ali de hora a 100%. Eu tô analisando com calma isso aqui tudo, tá? Para ver erros, tudo, e tá passando para vocês como corrigir. Então, esse aqui a princípio tá isso aí, ó. Tá? Seria finalizado assim. Ficaria com 190 horas e 40 minutos de horas normais. Nada de falta, nada de atraso. Extras a 50 de 26 horas e 18. Extras a 100% de 4 horas e 1. E um total de horas noturnas de 177 com 52 minutos. Certo?
Vamos passar então para o próximo. Amélia. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Estão vendo essa parte que está escura, que não tem marcação? É porque esse funcionário ele foi admitido no dia 12. Ó. No dia 12 que a tela que abre, tá? Me mostra que a admissão dele foi no dia 12. Então, anterior à data de admissão, o software não vai computar nada. Certo? Por isso que essa parte aqui está mais escura, tá cinza assim. Vamos dar uma olhadinha aqui então. O horário é das 9 às 6h20. Tá, temos extra. Aqui normal. Tá. A única coisa que teria que corrigir é aqui, ó. Tá, isso aqui é das 9 às 6h20. O que faltou aqui nessa marcação do dia 25? Faltou apenas uma marcação de retorno do intervalo do almoço. Certo? Então aqui vamos posicionar a saída e colocar ali o horário que o professor deveria estar retornando do almoço. Salvar. E voltar para a tela de cálculos. Perfeito. Tá? Naquele dia ainda gerou 1h40 de hora extra. Ah, uma coisa interessante aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que está gerando só horas extras e mais nada? Se a gente entrar aqui, vamos dar uma olhadinha no horário 8, tá? Esse cliente aqui, para funcionar sempre certinho, tá? Após criar um horário, o que ele deve fazer? Não entendi porque o cliente marcou folga no domingo aqui. Isso aqui foi um horário criado por ele, tá? E como eu conheço bem esse cliente, não é o correto. O correto é que ele tem que seguir esse padrão aqui que eu já mostrei para vocês. Para não ter que copiar todas aquelas configurações, fazer tudo de novo, eu só vim aqui em opções e mando copiar essa configuração. Ó. Copiei as configurações e pronto. Eu vi que estava copiando as configurações do horário 2 ali. Tá, os dois estão copiando do 1, tá ótimo então. Tá. Presta bem atenção no que vai acontecer agora, tá? Eu fui lá corrigir o horário dele, certo? Mandei copiar as configurações do horário 1, tá? Tanto as horas extras quanto as configurações ali das opções ali. E agora, no momento que eu dei um atualizar, ó, agora nós temos, ó, coluna de extras 50% e coluna de extras a 100%, que antes não tinha. E também temos aqui, ó, horas em atraso, que é como tem que ser trabalhado no banco desse cliente, deixando falta somente para o dia inteiro. Vocês viram como são detalhes, tá? O cliente foi inserir um horário novo. Uma coisa que a gente sempre fala para todos os nossos clientes: na dúvida, nos liguem, principalmente em cadastro de horário. O cadastro de horário é o que vai fazer, é a principal coisa do software, tá? É ali que vai fazer tudo dar certo ou tudo dar errado. Porque é o cadastro de horário que vai gerenciar tudo. Tá? Se tu esqueceu de marcar um compensado, ou que nem no caso dela aqui, esqueceu de marcar os neutros e fazer aquelas configurações lá que a gente já deixa pronto no primeiro horário só para copiar, tá? Vai dar erro. Que nem aqui, estava tudo numa coluna de extra só, não estava sendo lançado nada na coluna atraso, tá? Então aqui a gente corrigiu, certo? Se eu fosse imprimir agora, nós teríamos
113 horas de horas normais, nada de falta. 4 horas e 14 na coluna atraso, 18 e 16 na extra 50, 33 minutos na extra 100 e not tot nada. E ajuste de 12 minutos. Deixa eu olhar isso aqui. Tem um ajuste de 12 minutos que eu não tinha visto. Não, peraí. Tá, lançaram um ajuste nesse, sabe? Um ajuste referente, acho que é uma redução, alguma coisa assim de horário, que a pessoa pode sair um pouco antes e é completada a carga horária. Perfeito? Então vamos para o próximo funcionário. Olha, esse aqui parece que tem bastante coisa para arrumar. O que nós temos aqui? Ó. A carga horária desse funcionário é das 7 até as 15h20. O que a gente nota é que o funcionário andou fazendo horário fora da carga dele, tá? Em vez de entrar às 7 da manhã e ficar até às 13h20 da tarde, ele anda fazendo horário noturno, ó. Tá? Aqui entrou às 6 da manhã e ficou até às 12h20. Tá. Aqui mais ou menos a mesma coisa, aqui também. Aqui não teve marcação de intervalo, aqui bateu só um registro, mais nada. Jesus. Tá. Olha aqui, ó. Tem um erro aqui, ó. Tá? Depois eu vou entrar em contato com o seu cliente para falar sobre isso aqui. O horário que a pessoa cumpriu é o 2, tá? O manhã, das 7 até as 15h20. Tá? E este horário, se a gente entrar no horário 2, o que a gente vai ver? Que a virada dele, o fechamento, tá padrão, meia-noite. Por quê? Porque acaba às 13h20 o horário. Então, o que acontece? Meia-noite, o software sabe que acabou a segunda-feira e vai começar a terça. Meia-noite de novo, acabou a terça, vai começar a quarta. Meia-noite de novo, acabou a quarta e vai começar a quinta e assim sucessivamente. Só que como aqui o funcionário estava fazendo outro horário, que era de madrugada, o que acontece? Como ele entrou aqui, ó, às 2 da manhã, tá, foi depois da meia-noite, tranquilo. Só que nós temos situações aqui, ó, essa aqui, que a pessoa entrou às 10 para as 10. Tá, o dia anterior aqui, olha aqui, pessoal. Gente, assim, tem que ter muito cuidado
O teu funcionário não for cumprir a carga horária cadastrada, tá? Que nem aqui, ó. Tá dando uma confusão do caramba aqui que nem ele. Tá? Por quê? Porque essa Ana aqui, que é uma Ana fictícia, tá? Em vez dela trabalhar certinho aqui das 7 às 13h20, ela tava fazendo um horário noturno. Deixa eu ver direitinho aqui onde é que começou esse erro aqui. Aqui a pessoa trabalhou das 2h54 até as 10. Tá, mas fechamento também à noite. Tá. Tá, aqui começa o erro. Dia 8/5, ela trabalhou das 2 da tarde praticamente ali até as 10 da noite, tá? Da 1h54 até as 10h27. Perfeito. Foi para casa e voltou no outro dia para começar a trabalhar de noite, entrando às 21h51. O que aconteceu? Ela saiu às 6h20 da manhã, não marcou intervalo. Só que como software, é o horário mesmo? É o 2, né? 2. Só que como software tá com fechamento aqui, ó, na meia-noite, então essa batida aqui das 6h20, ela desceu pro dia 10. Porque ela começou a trabalhar às 9h51 do dia 9 e foi até às 6h20 do dia 10. Como o fechamento está zero, o que o software automaticamente fez, o software foi lá, pegou e passou para outro dia, certo? Eu não tenho o arquivo AFD do relógio ponto do meu cliente, tá? Mas neste caso aqui, qual seria o correto para me corrigir? Seria ir no apaga-bate, tá? Que é uma funçãozinha que você contém, apagar esses registros aqui e receber novamente, informando para o software o horário novo, tá? Então, na verdade, esse dia 10 aqui, ó, é folga, tá? Esse funcionário ele não trabalhou no dia 10. Tá? Eu vou corrigir assim, porque não tenho aqui em mãos o FD do cliente, tá? Mas eu apagaria as marcações do dia 21 e receberia novamente, certo? Mas eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Igual, eu vou vir aqui na manutenção, alteração em massa, e vou vir em alterar horários. Vamos dar um próximo, e aqui no dia 9/5, eu vou recapitular só ele, tá? 9/5, funcionária Ana. Vou dar um próximo e vou alterar ela para o horário noite, tá? Que tem que das 11 às 7h20. Este seria o horário correto que ela estaria, tá? Certo, agora sim. Por que tem que estar alocado no horário certo que a pessoa faz? Até porque senão os próprios cálculos de horas noturna podem dar errado, tá? Então por isso que eu fui ali em alteração em massa, alterar horários e passei ela para o noturno neste dia, que foi o horário que ela fez mesmo, certo? Esse erro ele vai se repetir aqui, ó. De novo, ó, dia 16, a mesma coisa. O software já lançou folga ali conforme a configuração, perfeito. E por descarga de consciência, vamos também aqui em alteração em massa, até para mostrar para vocês como é que é, tá? Alterar horários, próximo,
Vou escolher ali o dia 16, né? O que a gente tem importante nesses horários aqui, ó? Noite. Exatamente a virada, ó. O fechamento aqui tá 12. Se entrar no outro noite ali, ó, também, ó, entendeu? Ela pode entrar às 10 horas, 6h20, porque ele não vai virar a data na meia-noite, vai virar o meio-dia, como está essa configuração aqui. Então vai funcionar certinho daí. Bom, o que nós temos mais aqui para ver? Acho que basicamente é isso, tá? O restante seria completar ali. Aqui também tem um erro, ó. Está faltando um registro aqui, tá? Pelo que a gente vê, esse aqui foi um dos dias que ela começou a trabalhar de noite, né? Então marcou as 10 horas ali. Então, a gente vai só realocar as marcações aqui originais que vieram do relógio e vou estar colocando a marcação de entrada. Pronto, agora sim. Aqui o funcionário estava com 6 horas de falta, né? Na verdade não tinha nada de falta, só um esquecimento ali. Uma outra coisa, dependendo da política da empresa, tá? A empresa tem, é opcional dela ajustar esse esquecimento de ponto ou não. Tá? Tem empresas que não ajustam. Se o funcionário esquecer de bater o ponto, vai receber aquelas horas como falta. Tá? Ou algumas empresas adotam uma política de até 3, 4, 5 esquecimentos no mês a gente ajusta. Mais do que isso, o funcionário vai receber aquelas horas como falta. Não importa se está trabalhando ou não. Tá? Isso são normas da empresa e não estão fora, vamos dizer assim, da lei, tá? Dentro da CLT. Tá? É responsabilidade do funcionário estar marcando o ponto dele. Então, se ele esqueceu, a empresa pode, numa camaradagem, pode, numa, vamos dizer assim, um bom senso, marcar o esquecimento dele? Pode, mas não é obrigação da empresa, certo? Ela não tem obrigatoriedade de marcar o ponto que o funcionário esqueceu. Bom, o que nós temos aqui? Hora extra, etc, etc. Bom, pessoal, isso aqui eu acho que eu vou deixar assim, tá? Finalizando aqui. Então, isso aqui ficaria. Eu não completei alguns ali, intervalo, tá? Que nem aqui do dia 28, nem do dia 29, certo? Mas a pessoa ficaria aqui com 183 horas e 20 horas normais, 0 de falta, 0 de atraso, 13,46 de extra, 13,22 de extra também daí é 100%, e 13,46,50, 41 horas e 19 minutos de noturno e nada de ajuste. Perfeito? Deixa eu fechar a tela cartão ponto aqui. E vamos passar para Cristina. Isso aqui já tem ajustes feitos. Como é que eu sei que foi ajustado? Porque tem um asterisco aqui. Tá? Tem asterisco, então eu sei que foi ajustado. Então não tem nada para ajustar nisso aqui. Vamos para o próximo. Felipe também já foi ajustado. Porém, no sábado aqui está faltando uma marcação. Ó. Deixa eu olhar aqui.
Felipe também, nome fictício, tá? Sai às 10 horas, entra às 14. O que tá faltando aqui só? É a volta do intervalo. Outra coisa importante, ó. Olha como é interessante vocês assistirem toda essa aula. Tá? Tem vários detalhezinhos que eu estou pegando e estou passando aos poucos para vocês. Estou vendo com bastante calma isso aqui mesmo, tá? Vai ficar longo o vídeo? Vai. Mas é importante para vocês entenderem bem como é que funciona o sistema, tá? E acharem erros e poder resolver, vocês próprios. Essa questão aqui que a pessoa esqueceu de bater o ponto no retorno do intervalo, é para o padrão correto do responsável do RH colocar a quantidade exata de horas de intervalo que ele tem. Então, neste caso aqui, eles cumprem 1 hora de intervalo. Então, eu botei exatamente 19h32. Mas se tu tiver cadastrado 1h30, então coloque exatamente 1h30. Tá? Até porque esse horário de intervalo tem que ser respeitado pela empresa, porque o funcionário tem direito. Tá? Então, você sempre coloca o horário exato ali quando tiver esquecimento, tanto de na volta do intervalo ou no início do intervalo, esquecer de bater o ponto. Certo? Salvei. Sete 20, perfeito. Vamos para o próximo. Gabriela. É o nome da minha filha. Não tem nada a ser corrigido. A não ser que nem aqui, que a pessoa não bateu no intervalo, aqui também não. Mas vocês já viram como é que corrige ali, certo? Grey. Está cadastrado no horário da noite, das 10 às 6h20. Tá? Porém, não bate intervalo, mas parece ser de propósito. Aquela mesmo detalhe, tá? Vou ressaltar do dia 20 ali, ó. Botar às 6h20, mas na verdade a pessoa saiu às 7h35. Tá? Então, o correto seria manter o registro original do relógio ponto. Então, vamos tirar aqui, ó. E só realoquei a marcação ali, ó, tá? Uma coisa importante, vocês estão vendo que quando tem marcação original do relógio ponto, eu nunca apago, tá? Eu só realoco, ó. Coloco o mouse em cima e realoco ela e lanço o que eu preciso lançar ali. Tá? Vamos botar aqui 12h30, 13h30. Opa. Certo? Sempre que tem marcação original do relógio, eu nunca apago, nunca altero. Eu só boto o mouse em cima e nas setinhas verdes eu realoco para a coluna correta. Ó, aumentou a quantidade de hora extra ali, ó, dia 20, que eles tinham botado 6h20 ali. Certo? Agora está com 2 horas. Miranda. Basicamente aquela mesma coisa de esquecimento e registro no intervalo. Faz o horário 2, que é das 7 às 13h20. Porém, na verdade, o funcionário anda cumprindo o horário da tarde, que é mais ou menos da 1 e pouco até as 10h20. E esse aqui, ó, das 2 às 10h20. Não chegou a acarretar nenhum erro aqui de cálculo, tá? Mas nada impediria de fazer isso aqui, ó.
1º de maio até o último dia de maio. Funcionário Miranda Lady. É no meu seriado, né? E alterar aqui o horário que a pessoa realmente fez, tá? Que é esse aqui, das 2 às 10h20. E só por curiosidade agora, deixa eu atualizar e ver se vai mudar alguma coisa. Tá? A princípio não mudou nada. Pelo menos não que eu tenha visto. Geralmente muda muito quando está cadastrado no horário diurno e tu passa a fazer um horário noturno, que daí tem aquela questão do fechamento da meia-noite. Aí sim, aí muda bastante. Mas nesse caso aqui, não houve mudanças. Porém, também não tem que alterar aqui, tudo certo. Paulo, eu. Só um esquecimento aqui, ó, do dia 27. Tira uma coisa para eu a pessoa cadastrada. Deixa eu ver se tem algum horário amanhã aqui. Das 6 às 14h20. Então provavelmente ele sairia às 14h20 ali. Perfeito, 7h20, nada de falta. E nem extra. Certo, gente? 9h25 de extra assim a 100. 7h35 de extra 50. E vamos ao próximo aqui. Funcionário está com data de admissão posterior a maio, provavelmente, por isso que está tudo cinza. TED. Também não me apresenta nada aqui, a não ser o dia 28, que não foi registrado no intervalo. Aqui, ó. Dia 24, esqueceram de botar a saída do funcionário. Na verdade, foi um intervalo que faltou ali. Bom, e com isso, acho que a gente finaliza a revisão do banco de dados do nosso cliente aqui. Aqui é o último funcionário. Esse aqui ficaria, a TED, ficaria com 187 horas e 22 minutos de horas normais, nada de falta, 3 horas e 18 de atraso, 50% ficaria com 2h24 e extra 100%, 39 minutos. Nada de noturno e nada de ajuste. Perfeito, pessoal, então é isso aí. Finalizamos aqui a aula de revisão do banco de dados do nosso cliente. Como já tem bastante tempo de gravação, eu não vou estar revisando outro mês, tá? Exemplo, abril ou março. Vou finalizar essa aula só na revisão do mês de maio. Tá? Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários. Peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com colegas de RH, com quem precisa desse conteúdo, quem trabalha com Seclum. Perfeito? Deixa o likezinho e a gente agradece. Certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.